assuntos de Potifar, apesar de Potifar ser pagão, militar e imperialista. Mas ele levou a sério, e trazendo para os nossos dias, eu acho que a gente não pode dizer que Deus vai abençoar o Brasil por amor dos evangélicos, até que estes ajam como José, ou seja, como bons mordomos da coisa pública. Mas, o que acontece em seguida? Esse mordomo fiel é jogado na prisão. Ou seja, né? Ele não prospera como resultado da sua fidelidade. Pelo contrário, ele é jogado na prisão. E na prisão a cena se repete. Ele é fiel, ele faz as coisas direitinho e todo mundo é abençoado. Outros são abençoados. Aí depois vem a sua promoção repentina a primeiro-ministro, basicamente. Né? Ele é colocado como primeiro-ministro do faraó para tomar conta de todas as coisas e evitar a fome, né, que vem aí, se preparar para os anos de falta que vem aí. Por 14 anos, então, por 14 anos ele exerce fielmente o mandato cultural, né, que os teólogos chamam de mandato cultural. E junto com isso, ele tem a sua espiritualidade, né, que justamente é a espiritualidade que tinha ensinado para ele colocar limites da sua ambição, né, a não deixar o poder subir a cabeça. Quantas vezes a gente vê isso? Né? O poder subindo a cabeça. A gente vê, claro, entre gente que entra na política, a gente vê isso muito claramente, mas em outros ambientes também. Não deixa de ver, inclusive, claro, no ambiente eclesiástico, a gente vê o poder subindo a cabeça. Né? Mas José tem uma espiritualidade que coloca limites na sua ambição, né? E não deixa o poder subir a cabeça e lhe dá condições também de resistir ao convite sexual da mulher de Potifar. Então ele mostra autocontrole nas 3 áreas clássicas de tentação, né? Que são dinheiro, sexo e poder. Né? Então ele mostra autocontrole nessas 3 áreas. E fazendo assim, ele salva o Egito da fome e também, por tabela, salva a vida do povo escolhido. Bom, e Daniel? Ao contrário de José e Moisés, Daniel não tem, digamos, um papel muito óbvio na promoção do plano de Deus. O dever de Daniel é proclamar que Deus reina, o Senhor reina mesmo na Babilônia, né? E a Babilônia na época era a grande potência. E ele também, assim como Moisés, ele também tomou uma decisão básica na juventude. E a decisão básica dele era de não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Frase fantástica, né? Não contaminar-se com as finas iguarias do rei. E é interessante que o livro de Daniel está em 2 partes, 2 metades, e cada metade é tão diferente da outra. E a primeira metade é a trajetória política dele, é Daniel, o homem público. E a segunda metade é Daniel, o místico, que tem visões, né? É o asceta, é o profundo conhecedor das Escrituras. Né? Então, ele é essas 2 coisas. Ele é o homem público e ele é o profundo conhecedor das Escrituras e homem de uma espiritualidade profunda. E ele percebe que o plano de Deus não passa pela capital do maior império do mundo, onde ele vive, mas passa pela capital de uma província insignificante. E Neemias?
Neemias é copeiro do rei. Ou seja, tudo que o rei ia comer ou beber, ele tinha que provar antes. Era a última linha de defesa contra o terrorismo da época. Era um agente de segurança da CIA. E claro que essa posição de copeiro dá uma coisa muito importante, que é acesso ao rei. A gente sabe que em todos os sistemas políticos, mesmo os democráticos, e muito mais nos sistemas não democráticos, acesso é tudo. É. Justamente. Então, ele tem acesso ao rei. Ele está nessa posição privilegiada. Ele é um homem de confiança. Por isso a gente vai ver depois, quando ele fica triste e deixa transparecer a sua tristeza, o rei fica preocupado. Ih, está tramando alguma coisa contra mim. Já estou em perigo. Você não podia ficar triste na presença do rei. Então, Neemias, da mesma forma que Daniel, arrisca tudo, ele põe tudo a perder. Mas tem uma diferença. Né? Lembra de Daniel foi o caso de ter que orar, né? ele orava, né, 3 vezes ao dia ao Deus de Israel e se recusava a orar ao rei, né? A adorar o rei. Mas Neemias tem uma diferença de Daniel. Daniel, de certa forma, foi colocado assim, um beco sem saída. Ele tinha que fazer alguma coisa. Ou ele teria que se comprometer fatalmente, ou ele tinha que tomar uma decisão, né? uma postura de não, eu não vou fazer isso, e correr os riscos. Neemias não tem nada disso. Neemias está muito bem, está muito tranquilo, e ele podia simplesmente continuar assim. Tem coisas acontecendo lá na província de Judá, em Jerusalém, muito longe de onde ele está. Ele não tem por que se meter. Ele pode simplesmente não fazer nada. Então ele voluntariamente põe tudo a perder. Nossa. Então, o que esses 4 casos têm em comum? Tem muitas diferenças, como a gente viu. Mas o que eles têm em comum? Eu coloquei aí na folha algumas coisas. Primeiro, todos eles eram profissionais competentes e honestos, as duas coisas, em empregos com responsabilidade e privilégios. Mas, também, em segundo lugar, todos tinham a visão do reino de Deus e estavam firmados na ética do reino de Deus. Visão e ética. E por isso, em terceiro lugar, todos estavam dispostos a arriscar o seu status e seus privilégios. Por quê? Em quarto lugar, seu interesse maior era o avanço do reino de Deus e a manutenção dos seus padrões éticos. Então me parece que tudo isso, todos os 4 tinham em comum. E essa é a base. Agora, em cima disso, as diferenças aparecem. Cada um tinha um ministério diferente, cada um fez um uso diferente da sua posição secular e da sua educação secular, e até tinham atitudes diversas com relação à colaboração com o poder secular. A gente vai ver que Neemias aceitou ser nomeado governador da província de Judá pelo imperador persa. E Moisés, por outro lado, recusou ser chamado neto do imperador, né?
Então são posições bem diferentes com relação a isso. Não dá para a gente criar uma linha de montagem, né? Cada caso é diferente. E eu quero terminar hoje só chamando a atenção para uma coisa, né? Neemias, como eu falei, é burocrata, certo? Ele faz parte da burocracia imperial. Mas Neemias mostra, digamos assim, o lado bom da mentalidade do burocrata. Porque ele sabe que ele depende dos outros. O burocrata é sempre alguém. Qual é a característica da burocracia? É linha de comando, de hierarquia das posições. Cada um responde a um chefe superior. Então, ele sabe que depende dos outros. Ele não pode simplesmente dizer: ah, tá bom, eu vou para Judá, eu vou para Jerusalém. Não. Ele tem que ter permissão para ir. E vai ser difícil conseguir essa permissão. Então ele sabe que ele depende dos outros, mas, como a gente viu na oração dele, ele também sabe que esses outros estão, em última análise, na mão de Deus. São seus chefes, seu superior, mas, em última análise, estão na mão de Deus. E ele sabe também que ele não é um homem que se fez. Certo? Geralmente é a ilusão comum do empresário, digamos assim, né? É de achar que, não, ninguém me fez, eu me fiz. Eu sou produto de mim mesmo. Né? E ele, como burocrata, sabe que não é o caso dele. Ele não se fez a si mesmo. Outros o fizeram. Então, o lado doentio da mentalidade burocrática é o medo paralisante de se arriscar. Né? Por isso que quando você quer alguma coisa, você quer explicar alguma situação diferente, né, para o burocrata, ele se omite geralmente. Não, eu não posso fazer nada, porque não se arrisca a sair do arroz e feijão com medo de dar um passo fora e levar, né, repreensão do seu superior. Então sempre acaba se omitindo ou dizendo: ah, vai falar com o meu chefe, então eu não posso fazer nada. Então esse medo paralisante de se arriscar e a tendência de ser servil e bajulador, né? De falar muito bem do seu chefe, que é o caso máximo que você já viu na vida de um homem assim íntegro e competente e tudo mais, porque se você não falar assim do seu chefe, você não sobe, né? Então a tendência de ser, né, bajulador, de ser servil aos outros. Veja bem, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo o seguinte: que cada um de nós tem uma determinada inserção social na nossa vida profissional, e a inserção que temos pode ter certas vantagens e certas desvantagens. Pode criar certas características típicas da profissão. E algumas dessas características serão, digamos assim, positivas e outras negativas. E Neemias, me parece, ele consegue, digamos, mobilizar as características típicas positivas do burocrata e evitar as características típicas negativas. E fazendo isso, ele consegue ser útil ao reino de Deus. Agora, claro, cada um de nós está numa situação diferente. A nossa profissão, isso é uma coisa que a gente pode pensar junto. Bom, e a minha profissão? Quais são os vícios típicos que eu preciso me alertar e, se possível, evitar ou minimizar, pelo menos? E quais são as virtudes típicas que eu preciso cultivar e desenvolver mais? Certamente na minha profissão de professor universitário, de sociólogo,
principalmente, eu consigo pensar em algumas coisas nessa linha, né? Algumas coisas positivas e muitas coisas negativas. Mas a gente pode talvez pensar um pouco em termos de outros contextos profissionais também. Não sei como é que estamos em termos de tempo. Ainda tem tempo, então nós temos tempo para conversar, fazer perguntas, fazer comentários, desenvolver um pouco mais essas coisas. Né? O que é ruim, acho que é mais fácil pensar no que é bom, mas pensar assim, às vezes a gente nem reconhece o que é ruim dentro daquilo